Boa noite, estamos entrando aí, estamos ao vivo na casa da Mãe Kelly não, a casa de Oiá, né? Vodungan Mãe Kelly, que é Vodungan, né? E aqui, minha mãe? Porque senão só reconhece com a vista. Estamos aqui em Bangu. Vamos abalar Bangu hoje. Abalar Bangu. Vamos abalar Bangu. Cheguei aqui, Mãe Kelly, falando que eu sou uma pessoa elétrica. Sou elétrico, Mãe Kelly? Muito. Sou? Muito agitado. Ah, é? Por que você acha que Eu sou de Oiá, mas não sou tão agitada assim. Só que aí é aquilo, fica adormecida, né? Aí tiver alguém muito agitado e começa a me agitar também. Ah, é? É, então. E aí ela não sabia, olha só o que eu mostrei para Falei, ela. nossa, você é agitado. Fiz de conta de mãe Yansan, que na verdade eu não tinha, meu pai de santo adotou uma mãe pequena, minha mãe pequena era de Yansan, minha Gibonã de Yansan. E aí o meu pai de santo virou para mim e falou assim, eu falei, pai de santo, mas se eu aquele dia que a gente estava à vontade com o pai de santo, se eu botar uma mãe pequena de Yansan, eu sou de Oxaguinha com Oxum, o que tem com Yansan? Aí ele, não tinha, agora tem. E Mãe Yansan é muito viva na minha vida. Na verdade, Mãe Yansan lá em casa é a dona do axé, né? Deixa eu ver aqui o pessoal que está chegando. A gente entrou um pouquinho antes, né? Entramos um pouquinho antes, tão bonito com esse cenário aqui vermelho, todo de branquinho. Esse vermelho, né? todo. O né? som tá bom, gente? Olha, eu tô ouvindo bem aqui. Eu fiz questão de ficar assim na frente daquele Cosme Damião que tá ali atrás, né? Porque a gente está no mês das crianças, né? Então é bacana ter o Cosme Damião para trazer axé pra gente, né? Gosta de Cosme Damião, como é que é? Gosto. Na verdade, isso foi uma promessa da minha avó quando eu nasci, né? Uma promessa dela para São Cosme e Damião, para mim, né? Para mim, saúde e tudo. E aí eu dei continuidade cuidando. E depois isso foi, né? Passando geração para geração, porque aí quando eu engravidei, também aconteceu isso com a minha filha, né? E a minha filha também, quando engravidou, agora acabou de nascer o meu neto, manteve também a promessa com o filho dela. Então foi passando geração para geração. Aí quando chega nesse mês de setembro, chegou o dia 1º de setembro, eu coloco ele pro salão. E aí ele fica o mês todo de setembro aqui no salão. Ele não está aqui por acaso, né? Ele está aqui porque ele fica realmente no mês todo de setembro aqui no salão. Aí você prometeu isso, trazer ele pro salão? Porque a minha avó, a promessa que a minha avó teve quando eu era criança, era que ela ia fazer uma mesa, né? Ia dar doce para as crianças, botar um bolo de São Cosme e Damião e distribuir doce e bolo para as crianças. E ela tinha a imagem dele e ia cultuar assim o ano inteiro, né? E ela fez. E aí, quando eu engravidei também, aconteceu a mesma coisa. Eu comecei a ter muitos sonhos, eu acordava, via aparições de criança ao meu redor na cama. E aí eu fui ver, quer dizer, porque eu tinha que continuar também na minha gravidez. Aí eu tive também que botar a imagem, fazia a mesma coisa e cultuar dessa forma. E aí, quando a minha filha também engravidou, também aconteceu isso na gestação dela, né, com o bebê. E aí ela também cultuou São Cosme e Damião. Então eu coloco ele. Aí chegou no mês de setembro, eu coloco ele no meu salão, vou toda semana ali botando os doces, né, o guaraná, aquelas coisas todas. E aí depois eu recolho ele, coloco num quarto que eu tenho aqui dentro da casa de santo, e aí ele passa lá o ano todo também sendo cultuado, mas dentro do quarto. Mas durante o mês de setembro ele fica aqui no salão. Tem gente que sonha muito com criança, né? Com Cosme Damião. Sim, sim. Você tem essas coisas também Então, de sonho? eu, na verdade, eu tive muito problemas até por causa de sonho, né? Quando eu me iniciei para o santo, ficou uma coisa assim muito... Eu já tinha isso desde criança, né? Com sonhos, né? Eu cheguei a um ponto que eu sonhava e no dia seguinte aquilo tudo acontecia. E aí, quando foi passando e quando eu me iniciei, isso aguçou mais ainda, né? Então, eu até precisei, numa época, fazer um trabalho, né? Para ancestralidade, para cortar isso um pouco, porque estava ficando uma coisa surreal na minha vida, sabe? A ponto de uma pessoa chegar aqui e falar comigo e eu sonhar com aquela pessoa, tudo que acontecia no dia seguinte com ela, sabe? E isso assim também tão aflorado assim não é legal, porque gera na pessoa que sente isso, né? Uma perturbação, entendeu? Às vezes eram coisas sérias, eu sonhava às vezes que uma criança espancava do segundo andar e acontecia, e às vezes, então isso para quem vive isso
não é bom, né? Porque você não consegue ter um sono tranquilo, você não consegue administrar isso. Então, na época, eu passei pelo Ebó, ancestralidade, para poder diminuir isso, para que eu tivesse um conforto, né? Para não perder a intuição, mas que eu tivesse uma tranquilidade. Bom, gente, a gente está conversando aqui com a mãe Kelly Joiá, Vodungan, né? Que Vodungan seria um título de Iagorixá, né? Na verdade, eu era conhecida como Dona Kelly Joiá, né? No falecimento de minha avó, quando eu vim tomar minhas obrigações com a minha avó de santo, né? A minha história de Dan, que então passou a ser a minha mãe de santo. Então, quando ela veio, após esse período da casa ficou fechada um ano, após tudo isso, ela veio me dar minha obrigação e aí ela me deu esse título de Vodungan Kelly Joiá, que pra gente significa a senhora do Vodum, a tradução ao pé da letra, mas significa pro axé também herdeira de axé, porque eu sou uma herdeira de axé. Que bacana. Você é carioca? Né? Sou carioca. Nasceu aonde? Nasci na Penha. Na verdade, na Penha mesmo. Aí. Nasceu lá, mas morava lá ou só nasceu? Não, eu morava lá. Na Penha onde? Morava na Penha. Perto da Estação Francisco Bicalho, ali eu morava ali. Eu morei na minha infância ali. Depois eu fui para a Ilha do Governador. Aí eu voltei da Ilha do Governador para Olaria, na minha adolescência. Aí morava ali perto do Hospital Balbino, né, que tem ali. E depois retornei para a ilha. Na verdade, eu morei muito pequenininha na Penha, fui para a Ilha do Governador, passei muitos anos lá, fui para Olaria, retornei para a Ilha do Governador. E aí só saio da Ilha do Governador quando eu venho fazer o santo. Você, a sua família são do Rio também? Também, todo mundo do Rio. Todo mundo do Rio? Todo mundo do Rio. O nome do seu pai é qual? O nome do meu pai é Carlos Henrique Garção. E da sua mãe? Ana Maria Antunes Garção. E o seu? Kelly Antunes Garção. A sua família é grande? A minha família não é muito grande, não. Irmãs? Não, porque não é muito grande, assim. A minha mãe, né? Olha que tá vindo do meu lado pessoal, olha, ninguém me faz essas perguntas, hein? Você deixou de santo perguntando da minha parte pessoal, deixa eu te falar. Então, a minha mãe casou com meu pai, né? Com ele teve somente eu. O meu pai, depois eles se separaram quando eu tinha 10 anos de idade. E aí o meu pai casa-se novamente e tem mais 2 filhos, né? E a minha mãe também casou de novo e teve mais uma filha. Então, da minha mãe com meu pai, é só eu, mas eu tenho 3 irmãos. E você nasceu em que ano? 1978. 1978. E como é que foi a sua infância assim lá na Penha? Então, a minha infância, eu tive uma infância maravilhosa. Por quê? A minha mãe, ela teve filho muito cedo. Mas a minha mãe casou muito nova, né? Casou com 15 anos com meu pai e minha mãe. Só que a minha mãe sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Era professora, depois se formou advogada. Então a minha mãe estudava o dia todo e trabalhava o dia inteiro. E a minha avó sempre ficou comigo. Então, na verdade, eu fui criada pela minha avó. Vovó sempre. Eu fui criada pela minha avó. Vovó sempre tem coisa do carinho. Né? A minha mãe muito nova, então a minha mãe ia trabalhar, né? Eu morava com a minha mãe. Mas o que a minha mãe fez? Toda a vida minha mãe morava do lado da casa da minha avó. Minha avó morava numa casa e minha mãe morava ali junto, na casa do lado. E assim, conforme se mudavam, iam fazendo isso. Até que houve a separação dos meus pais e aí minha mãe foi morar de vez com a minha avó e aí também eu fui morar de vez com a minha avó. Mas eu já ficava com ela, que minha mãe saía para trabalhar de manhã, ela trabalhava durante o dia, à noite fazia faculdade. E depois, e aí só ia me buscar já altas horas da noite, entendeu? Quando ela chegava. Então eu ficava com a minha avó o dia inteiro, entendeu? E após, quando ela se separou, nós fomos morar dentro da casa da minha avó. E daí eu fiquei com a minha avó para sempre. Mas eu tive uma infância muito agradável, porque a minha avó e meu avô, eu digo assim, que foram pessoas assim, uns anjos na minha vida. Meu avô era da Marinha, sargento da Marinha, um homem muito amável. Minha avó, então, me fala do Oxum, né? Iniciada de Oxum, muito doce, muito meiga. Então, eu fui criada por ele, que eu digo que eles foram os verdadeiros anjos na minha vida mesmo. Tudo que eu sei na minha vida, de educação, de família, de religião, foi tudo pela minha avó. E eles eram de axé? Sim, então, sim, a minha avó é minha mãe de santo, foi quem me iniciou. Quando eu nasci, a minha avó já era iniciada no candomblé. A
A minha avó, na verdade, primeiro, né, ela foi da Umbanda muitos anos, foi mãe de santo na Umbanda, até que ela precisou de fazer o santo, bolou no candomblé. E aí ela bolou no barco da afilhada dela, que é minha tia, Ela é de que santo? minha avó de Oxum. De Oxum? De Oxum. E aí ela precisou de fazer o santo. Então, quando eu nasci, a minha avó já era iniciada no santo. Então, como eu ficava com a minha avó... Seus pais eram? Não, nem meu pai nem minha mãe. A sua avó? Só a minha avó. E aí a minha avó tinha duas filhas, que era a minha mãe e a minha tia. E a minha tia também foi iniciada depois também no candomblé. E aí a minha avó, eu criança, ela ia, né, pra casa dela de candomblé e me levava com ela, porque como é que ela ia me deixar? Ela cuidava de mim, né? Então a minha avó ia pra casa de candomblé e eu ia com ela, junto com ela. Ela tinha um herê, né? A Rosa do Vale. A Rosa do Vale tomava conta de mim, o herê dela, né? Porque eu era pequena, eu ficava com a minha avó, porque ela já era realmente do candomblé. E aí a minha avó se torna mãe de santo e a minha avó inaugura esse barracão que nós estamos, porque esse barracão era da minha avó, foi inaugurado por Oxum, né? Qual Tanto que o nome é Coerreuá surgiu Oxum, né? Foi inaugurado no dia 4 de dezembro de 1993. Faz agora de Santa Bárbara. E faz agora, esse ano, 29 anos de inaugurado esse axé. E aí a minha avó inaugura essa casa. Aqui não tinha piso, não tinha chão, era tudo mato. A minha avó saiu com Oxum, sem teto, rezando para não chover, porque não tinha teto. Nem lona? Nada. E assim ela inaugurou o axé. E eu vim fazer santo, ser viciada por ela aqui. E você vinha aqui? Vim. Nesse período? Você tinha quantos anos? Então, eu estava entrando ali, na verdade, eu acompanhava ela na casa de santo dela quando criança. Então eu ficava com ela, né, fazia tudo com a minha avó, ficava com ela por conta de mim. E quando eu fiquei adolescente, né, quando eu tinha, acho que eu tinha 14, 15 anos, quando a minha avó inaugurou aqui esse axé. E aí, quando a minha avó inaugura aqui, foi quando eu comecei a dar problema de santo. Porque até ali eu não sentia nada. Eu frequentava com a minha avó sempre falou, eu desde criança que eu era de Oiá, nunca caiu de santo pra mim. A minha avó sempre falou que eu era de Oiá, embora eu era uma criança super quieta, só que eu falava demais, falava o tempo todo, mas sempre falou isso. E eu até então fui tocando ali, fui crescendo, né? Ficando ali adolescente e tal. A única coisa que eu tinha nessa casa de candomblé que eu me recordo quando eu era criança, que eu ia lá, que quando a minha avó, que virava uma Oiá de um irmão de santo dela, eu gritava muito. Toda vez que essa Oiá virava, eu gritava. Eu estava em desespero, gritava muito. De parar, porque eu não sei, eu sentia alguma coisa, que eu gritava muito. E era uma pessoa muito alta, era um homem muito alto, muito forte. Então aquela inhação vinha assim, né, dançando aquilo no salão. E quando ela chegava perto de mim, eu gritava. Toda vez que eu ia lá, que ele recebia essa Oiá, eu gritava. Anos depois, eu já iniciada... Você sabe que de repente era até alguma forma de manifestação. Meu avô de santo dizia que o Ilá é uma forma de liberar energia. Eu gritava muito. Anos depois, a mãe Helena tocou uma festa. Você tinha mesmo? Aí, né, quando eu gritava muito, a minha infância toda eu gritava quando eu via essa Oiá. Aí, tu não sabe, anos depois, eu já adulto, já fitando santo, aquilo tudo passou. Eu fui numa festa de Becém, que o pai Becém na mãe Helena. Quando eu tô lá, né, com meu filho e tal, que eu tô lá, ele entra pela... Ele era vivo ainda, ele entra. Quando ele entra, ele me olhou, eu já adulta, ele me viu criança. Você é aquela criança que gritava muito, parava o candomblé quando eu recebi o santo. Aí eu, mas tu não sabe o que eu vou te contar. Eu falei pra ele, ele o quê? Eu falei, eu fui iniciada de Oiá e da tua Oiá. Nossa Senhora. Porque ele também era Joetopé, né? Aí eu falei pra ele, da tua Oiá. Aí ele ficou pasmo assim, então vai ver que era por isso que eu gritava tanto, né? Quando eu era criança. E aí eu passo esse período até a adolescência, até minha avó inaugurar aqui. Né? Quando a minha avó inaugura aqui, aí eu comecei a ter algumas coisas assim. Você não era iniciada? Não era iniciada. Eu frequentava, né, com a minha avó, mas não era iniciada. Não frequentava como filha, eu frequentava como neta, porque ela ficava comigo. Então eu tinha que estar levando junto com a minha avó. Quando ela ia? Sim, porque como neta mesmo, porque ela tomava conta de mim. Então ela ficava comigo, aonde a minha avó ia, ela tinha que me levar. Mas o que você lembra dessa infância paparicada?
Muito boa, eu tive uma infância maravilhosa. Ó, O que sua avó fazia que você gostava? então, eu lembro que assim, a gente não tinha condições de dinheiro, sabe? Mas a gente morava sempre numa casa assim boa, confortável. Minha avó cozinhava muito bem. Muito bem, fazia bolos, doces, comidarias. Pra você ter uma ideia, o meu avô dizia assim. Olha, eu adorei esses copos, hein? Olha só os copos. Esse copo tem mais de 20 anos. É mesmo, né? Pintura, né? Flores. É um copo muito antigo, nem existe mais. Aliás, né? você é cheio de balangandãs, né? Sou, adoro. Sempre foi assim? Sempre, adoro me enfeitar, adorava me enfeitar, né? Com roupas normais, com poder normal, né? Da vida do cotidiano. E aí, para o orixá, eu também fiquei com a mesma, né? Entusiasmo, né? Então, eu me enfeito com o orixá, porque eu acho que eu me sinto, né? Feliz em estar botando meus fios de olhar, em estar enfeitada. Eu tenho prazer em me arrumar, em dar o melhor de mim para o santo. Então, eu me sinto, né? Com prazer em fazer isso. Então, por isso que eu me enfeito para o orixá, me enfeito para o olhar. E aí eu fico na adolescência, minha avó inaugura essa casa. E aí eu começo a sentir coisas para o orixá. E aí eu fico muito feliz. Vamos lá, vamos mandar aqui um alô aqui, ó. Rayane tá dando boa noite, né? Vamos dar atenção aí, o pessoal que tá compartilhando a nossa live, obrigado. A gente está aqui na casa da avó Dungan, mãe Kelly de Oiá, sabendo um pouco da sua trajetória. Ela que criou a confraria Oloiá, a gente vai chegar, vamos falar sobre a confraria, que aliás tem aqui, né, o livro, né? Oloiás, do amor por Oiá, a confraria, né? E agora lançou as Guardiãs, que eu não consegui chegar, foi um sucesso, né? Que parou o shopping. Foi muito importante para. Que maravilha, vamos falar sobre tudo isso. Ofá Odê, Colofé, boa noite. Vera Lúcia dando boa noite, Lili também dando boa noite. Vera Lúcia tomando a benção, Pai abençoe a benção. Elisama, boa noite, Motumbá. Da confraria, ela. É da confraria? Vai marcando as pessoas aí da confraria e compartilhando aí nos grupos de axé. A Alisama Barbosa da Silva, presidente fundadora dessa maravilhosa confraria. Eparrei, Vera Lúcia, falou que o áudio está um pouquinho baixo. Aumenta um pouco aí. Ó, aqui tá bacana. O meu aqui tá bom. A Kelly de Moraes também tá ligada aqui. Isabelle Barros. Raíssa Costa, tomando a bênção. Oiá Belé, Moforum. Deixa Ventar. Também é da confraria. Ah, é? Ela, inclusive, foi que criou o Deixa Ventar. Porque lá a gente compartilha tudo de Oiá, né? Fala frases de Oiá. Então, sem ser essa, tem outras frases, mas ela jogou essa frase lá no grupo e pegou de uma tal forma que isso ficou ali incorporado mesmo na confraria. Deixa eu ventar. Que maravilha. Porque o vento leva coisas ruins e traz coisas boas, né? Elegantíssima, Oiá Balé, Moforum, tá dizendo isso. Pai Batatinha, boa noite, pessoa maravilhosa. Sandra Lúcia, damos boa noite também. Pai Aldir de Oxum, boa noite, excelente live, a benção. Pai abençoe a benção. Pai Aldir, a gente tem que ir bater um papo também, fazer uma live com o senhor, hein? Tá me devendo. Márcia Francisca, Colofé, Oiá Balé, Moforum, mandando trovões, borboletas, fogo, né? Evandro Fernandes, falando que o áudio ali tá excelente. A Kelly de Moraes também está marcando pessoas, obrigado pelo carinho. Robson Salgado dos Santos, boa noite. Irmã, que saudade, um beijo, pai Robson de Ogum. Olha, foram o meu candidato, obrigado, minha amiga, obrigado pelo carinho, é verdade, vamos aí, estamos na guerra. Obrigado a todo mundo que está marcando e a todo mundo que está compartilhando. Como é que você gosta da internet, mãe? Eu gosto, mas assim, eu não tenho toda essa habilidade, né? Eu tenho as redes sociais, tenho o Facebook, vou do aquele de Oiá 1, 2, o 3, porque vai tendo limite, né? Eu vou fazendo outros. Então tem o da Confraria Oloiás, né? Tenho também das Guardiãs, tenho o Instagram, mas eu no Instagram eu estou engatinhando a aprender a mexer. É importantíssimo, né? Eu não estou assim, aprendendo. Né? Assim. E até com a confraria mesmo, né? Sim, a gente tem o Instagram da confraria, a gente tem o grupo da confraria no Facebook. Como é que tá lá? Como é que tá lá? Tá maravilhoso. Tá escrito, como é que é? Confraria Oloiás? Confraria Oloiás, grupo Confraria Oloiás. A gente falou da sua infância, né? Você estudou onde?
Eu estudei em Bom Sucesso, no Colégio Luz Carioca. E também me formei lá na faculdade na Suan. Eu fiz tudo lá, na verdade, o primário, o ginásio, o segundo grau e a faculdade. E o pós, os cursos, eu fiz tudo na Suan. Tudo. Você se formou em quê? Formei em administração de empresas. Por quê? Eu me formei em administração de empresas porque o meu pai, ele era empresário, ele tinha algumas empresas. Então, como eu não sabia o que eu queria ser, e aí eu pensei, então eu vou fazer administração de empresas porque não vai ser de um todo desperdiçado, né? Então, e aí eu fiz administração de empresas. Gostou? Não. Não, né? Mas, por exemplo, a Me compraria serve para administrar. uma... Você sabe que eu só percebi isso numa live que eu fiz, que a pessoa me perguntou se eu no estudo eu falei, e aí ela foi e me disse isso. Mas você, sem perceber, você usa a sua faculdade de administração para administrar tudo que você tem. E é verdade. Eu não percebi, mas acaba que eu uso sim tudo que eu aprendi lá na faculdade para administrar. Que é uma coisa importante para a vida, né? Sim, sim. Aí eu fiz também psicopedagogia, fiz aquela parte de treinamento psicotécnico, dessas coisas. E aí, até eu fazer o santo. É como eu acredito que o santo me deu esse prazo até ali. Porque foi isso que aconteceu na minha vida mesmo. Eu só consegui fazer essa parte. Porque eu cresço, né? Fico adolescente, a minha avó inaugura aqui, e aí eu começo a sentir as coisas para o santo, e aí eu caio doente, muito doente. Quando você começou a sentir essas coisas para o santo, você tinha quantos anos? Então, 15 anos só. E aí eu fiquei muito doente, eu fiquei entre a vida e a morte. Eu dormi boa, e a minha avó inaugurou aqui, e logo depois eu dormi boa e acordei quase morrendo. Fiquei muito tempo internada, corri risco de realmente de morte, tive uma doença muito séria, e aí eu saio do hospital ali com vida. Porém, eu começo a ter que fazer algo do santo, e aí eu começo realmente a me cuidar do santo. Foi esse período, e aí, nesse período, eu consigo estudar, me formar em gestão de empresas, casar, ter a minha filha, né? E aí, de novo, eu adoeço. E aí, quando eu adoeço, eu já saio do hospital para fazer santo. Porque aí, ali, realmente, eu de novo fico entre a vida e a morte. O médico, né, falou pra mim que nunca viu isso na vida, né? Mas foi o quê? Você sentiu o quê? O que eu tive de doença? Eu dormi boa e acordei ruim. Eu tive uma trombose nas pernas, pegou todas as vezes e subiu até a cintura. Então parou meu sangue, né, no organismo, porque ele ficou até a cintura entupida, né? E aí realmente eu fiquei entre a vida e a morte, porque fiquei tomando aquelas injeções na barriga, tô dando todo aquele tratamento. E a trombose, quando você sai do hospital, você sai com o risco equilibrado, mas você ainda tem um ano de recuperação para as veias contrair. Eu dei a sorte de encontrar um ótimo médico que me atendeu, me socorreu na primeira vez, e é aquele que cuida de mim até hoje. Ele diz para mim que eu fui o caso de trombose de pessoas mais novas que teve na vida. Eu dormi boa, assim, nunca tinha tido nada, e acordei com todas as veias entupidas. Mas e como é que foi, então, essa questão com o orixá? Então, isso foi relacionado quando a minha avó inaugurou aqui. Minha avó inaugurou e logo depois eu tive isso. E aí eu consigo me curar, consigo me tratar, caso tenho filhos, me formo. Foi só esse período. Eu acabo de me formar, me dá outra trombose. E aí me dá outra trombose, e aí eu de novo fico entre a vida e a morte. Aí o Oiá diz pra minha avó, né, através de jogo. Você já tinha feito alguma coisa com o Oiá? Não. Aí, então, aí o Oiá diz pra minha avó que eu preciso iniciar. E aí eu saio do hospital pra vir me iniciar, mas eu não aceito. Porque eu acho muito bonito, Marcelo, quando as pessoas se iniciam no candomblé por amor. Eu acho que todo mundo tinha que ser assim. Mas no meu caso, infelizmente, não foi por amor. Eu nasci na religião, eu tive uma sorte, porque a minha família toda é de candomblé, né? Eu nasci dentro de uma família de candomblé, porém eu não queria me iniciar. E aí eu não queria. Só que eu comecei a ficar... Eu saio do hospital, não fico mais em pé, né? Não posso mais andar, porque eu tenho que ficar com a perna pro alto, sem poder andar. E também não fico em pé, eu começo a boar, né? Eu começo a desmaiar.
E aí eu não ficava. E na época meu pai era contra, né? Meu pai é um homem muito... conservador. Uma pessoa também... Meu pai é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, né? Trabalhava com segurança, meu pai era uma pessoa que trabalhava com sequestro, uma série de coisas, não aceitava que eu fizesse santo. E aí ele dizia pra minha avó que se eu fizesse santo ele vinha aqui de helicóptero e me tirava. E aí a minha avó, sem saber o que fazer comigo, porque eu tava realmente morrendo, né? A minha avó diz, eu vou fazer. E eu não queria fazer. E aí a minha avó fala, mas daqui a pouco você vai morrer, então não precisa desse santo. Mesmo que depois você não queira, eu cuido pra você. Aí eu falei, então tá, então eu venho fazer aqui nesse axé, nessa casa. E aí eu venho me iniciar pra olhar escondido do meu pai. E aí eu venho, me inicio, né? E depois tudo mudou. Eu não sei o que aconteceu, né? Que lá, naquele período, eu não sabia, hoje eu sei. Naquele período todo, você recolhendo aqueles dias todos, tudo mudou. Eu vi dentro de mim uma força, uma energia, um amor, que dali eu já não conseguia mais viver sem aquilo. Eu morava na Ilha do Governador, Marcelo, numa casa lá, lindíssima, com 5 suítes, piscinas, com tudo que você pode imaginar do mundo melhor. Eu larguei tudo. Larguei tudo. Sabe por quê? Porque eu não conseguia ficar longe do meu Ibá de olhar. E aí eu vim embora e largo tudo. E meu marido teve que aceitar isso. E eu venho embora com o marido, com o filho, e alugo uma casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro aqui do lado do barracão. Porque eu simplesmente não conseguia ficar um dia longe do Ibá do meu santo. Entrei sem querer. De repente. O período de recolhido, esses 21 dias de recolhido, gerou um amor. Gerou uma coisa em mim que eu não sei explicar, era uma força, uma energia que eu tomei tanto amor àquilo, que é como se eu não conseguisse mais viver sem o ela. E aí eu entro de um jeito na recolhida, o meu marido já era Ogã confirmado, né? Meu marido tem 30 anos de confirmado Ogã, mas eu não era do santo, mas ele casou com uma esposa que não era do santo, né? E aí de repente eu não consigo viver mais sem aquilo. E aí eu ponho a casa para vender, e a casa não é fácil de vender, porque a casa era uma casa que valia muito, então você não vende com uma casa nesse valor, né? Eu morava no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, numa casa enorme, quer dizer que eu não consigo vender ela da noite pro dia. E aí a minha solução que eu consegui foi alugar um quarto, sala, cozinha, banheiro do lado do barracão, até eu conseguir vender para poder comprar outra aqui perto. E aí eu faço isso. Venho morar aqui, trago meu marido, trago a minha filha e passo a ficar todo dia na casa de santo. Sua avó achou que... Só que ali, Marcelo, eu tive a vida de volta. Porque quando eu recolhi, as pessoas disseram, inclusive o médico, que eu não podia andar. Eu tomava uma medicação para o sangue, que eu podia botar sangue pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. Entende? E ali eu fiquei esse período todo sem fazer um exame, que eu tinha que controlar pelo sangue a taxa da dosagem do remédio. E só depois que passei aquele período todo, esqueci aquilo tudo, é que eu retorno no médico para continuar o tratamento. Porque eu saí com uma trombose, eu não estava com coágulo na perna, eu só estava com ela a taxa equilibrada. Entende? Quando você entrou? Quando eu entrei para fazer o santo. E aí, próximo, um dia antes, 2 dias antes da minha saída, eu acho que os banhos, né, que a gente sabe que toma de madrugada, aquelas coisas todas, muito gelado, aquilo me deu outra coisa na perna e eu senti muitas dores. E aí a minha avó falou, eu vou tirar essa menina, vou levar para o hospital. Não posso estar com ela aqui dentro, ela morrer aqui dentro recolhida. A minha avó me pega para sair do hospital, o Oiá passa e diz, não, ela não vai morrer, ela vai sair. E o Oiá não deixa eu sair para minha avó ir para o hospital. E eu fiquei, e eu saio no dia da festa de pé. O Oiá saiu de pé, dançou, que eu não podia, mas eu nunca mais podia dançar, porque força a perna. E o Oiá saiu, o Oiá dançou. 20 e poucos anos. E aí eu saio, o Oiá dança, eu entro. Você se iniciou em que ano? E aí me iniciei em 2004. 2004. E aí o Oiá me deu a vida, Marcelo. A vida. Porque ela me deu o sopro da vida, né? Dali por diante eu tenho uma nova vida. E realmente uma nova vida, mas foi uma vida integralmente dedicada ao orixá. Porque dali por diante eu não fiz mais nada que não fosse ligado ao orixá. E como é que é a reação da sua avó em tudo isso? A minha avó achou que ela... Seu pai... Não, todo mundo, meus amigos de infância não acreditaram.
Até hoje, né, eles falam, não acredito que você é mãe de santo. A minha mãe, na época, é a única pessoa da família que não é iniciada, na época, não aceitou, se revoltou. Entendeu? Que isso? A Kelly largou a casa dela, uma casa confortável, com não sei quantas suítes, com piscinas, com babá, com segurança, com motorista, com tudo, pra ficar aqui morando, ficar todo dia no barracão, lavando, passando, cozinhando ebó. Minha mãe ficou louca na época, entendeu? Com isso. Largou tudo. A menina que fez faculdade, largou tudo, né? E aí eu dali, mas eu tive a vida. Eu tive o conforto, né? Eu tive o equilíbrio. Coisas que eu acho muito. Você era desequilibrada? Não, não era desequilibrada. Não era desequilibrada, não. Mas sabe quando você acha que sempre te falta alguma coisa? Por isso que eu digo que o dinheiro não é tudo. Sempre me faltava algo. E vivia com insegurança, né? Porque você não tinha certeza não, do amanhã. Eu não era. Essa questão da saúde. Eu sempre fui uma pessoa equilibrada, porque eu tive uma vida pacata. Tive uma vida muito pacata, uma infância muito boa, então eu tive uma tranquilidade de vida. Então eu tinha muito equilíbrio, eu nunca dei trabalho para meus pais, não, nada, eu nunca fui de sair muito, nunca bebi, não bebi bebida alcoólica, nunca dei nenhum tipo desse de trabalho. Então, mas eu sempre achava dentro de mim que me faltava algo. Você foi sozinha no barco? Fui sozinha. E como é que foi ficar lá dentro? Eu, por exemplo, no bar foram 9. Mas quando fiz minhas obrigações, eu tive momentos assim, quando dei comida pelos 7 anos, eu recolhi sozinho, nos 3 anos foram poucos, né? Como é que era? Como é que foi sozinha? Assim, a primeira semana, é por isso que, assim, meus filhos que eu inicio, eu realmente dei muito cuidado, muito carinho, eu mesmo vou lá todos os dias, 21 dias, eu dou carinho, eu dou atenção, sabe, eu dou amor, porque aquilo pra mim, embora, olha que coisa, era dentro da casa da minha avó, que é o barracão da minha avó, com a minha avó. Então eu fico pensando, imagina as outras pessoas que vão se iniciar numa casa onde aquela pai e mãe de santo não é nada deles, né, até então. E a primeira semana pra mim, assim, foi muito difícil. Muito difícil. Porque aquele desligamento seu do mundo aqui fora, né, com lá dentro. Então aquela primeira semana foi muito difícil. Sentia saudade da minha filha, do meu marido, né, eu não estava com esse trombo na perna, né, passando por todos os preceitos que eu tinha que passar. Então foi muito difícil. Da segunda e terceira semana já mais não. Já me deu aquela tranquilidade, já fiquei completamente voltada para aquilo que eu estava fazendo. Então, antes da iniciação, você não teve período assim de abiã, né? Não tive. De aprender? Eu tive o período porque, de uma certa forma, eu não estava sempre com a minha avó. Eu estava todo dia aqui. Entendi. Não teve um barco que essa casa tirou que eu não tivesse. Eu podia não estar lá dentro, mas eu estava aqui. Eu ajudava financeiramente os barcos, todo mundo que iniciava, eu ajudava com o que faltava, eu ajudava com isso, eu ajudava com aquilo. Cada pedra, essa pedra toda que está aqui dentro, eu botei com o meu dinheiro. Entendeu? Então eu ajudava financeiramente e eu estava aqui, só que eu não era filha de santo. Eu não vinha como um abião, né? Frequentava a casa, isso não. E aí eu só venho fazer, eu frequentava, mas como neta. Entendeu? Eu via quando vinha vestir o Oxum da minha avó, eu ficava ali assistindo, né, enlouquecida com o Oxum da minha avó, achava aquilo tudo lindo. Então eu aprendi as coisas naturalmente no dia a dia, o que eu via aqui fora. A primeira vez que você sentiu uma menção? A primeira vez que eu senti a menção, lembro, então, quando eu fui casar, né, com meu marido, eu já estava com ele há muitos anos, mas quando eu fui casar mesmo, né, no papel, tudo, eu só casei no papel. Minha Sã disse que eu primeiro fizesse santo, senão ela não ia deixar eu fazer nada. Ela não deixou, eu vim do casamento pra cá. Eu não tive lua de mel, eu viajei pra lua de mel, passei mal boleto, tive que voltar. Aí quando eu volto pra cá, é a primeira vez que eu recebo ela. Que interessante. A minha vida toda é atrelada ao santo, toda. Cada detalhe da minha vida de idade e de vida é atrelado o santo à minha vida pessoal. Por isso que nem quando eu contei a minha história no livro Mulheres de Axé, eu contei esse detalhe que tá me perguntando. Por quê? Porque é muito atrelado com a minha vida pessoal. E aí eu prefiro às vezes omitir, né, por causa disso. Entendeu? Porque é tudo, assim, cada passo da minha vida é atrelado ao olhar, realmente. Né, mãe? Você casou muito nova, né? Sim. Você casou muito nova. Como é que foi sua vida profissional? Então, a minha vida profissional, o meu pai tinha umas empresas. Sim. Então eu ia pra lá e ajudava ele nas empresas. Mas aí quando eu faço o santo, eu realmente largo tudo e só passo a me dedicar ao orixá.
Como é que foi seu pai? Você não contou assim? Meu pai descobriu que eu estava de quelê. Por quê? Porque eu ficava em casa de quelê, aquelas coisas todas, e ele me ligava e não podia atender o telefone, né? E aí um dia ele ficou nervoso, porque eu não conseguia falar comigo, e resolveu ir lá, né? O que está acontecendo com a Kelly? Que ela não me atende, ela não vem aqui na minha casa me ver, ela não me atende, né? Então eu vou lá atrás dela, porque meu pai era desses, né? Meu pai era uma pessoa dessa forma, a ponto quando eu tinha algum namorado, ele mandava buscar para saber quem era, nem que fosse força, entendeu? Então ele entrou dentro da minha casa e o que estava acontecendo quando eu atendi ele no telefone. E aí eu atendi, aí eu contei, né? Tive que contar, cabeça baixinha, né? Pano na cabeça, aquelas coisas todas que no pescoço, que eu tinha feito santo. Ele respeitou, né? Não fez nada e depois, anos depois, precisou de mim para cuidar dele, para fazer coisas nele, aceitou a religião, não se iniciou, mas aceitou a religião, cuidou. Meu pai não mudou rumo, quer dizer, cuidou, ele faleceu tem um ano agora. Ele se cuidou, né? Veio se cuidar no santo e depois aceitou a religião. E como é que foi essa história de mãe de santo? Então, eu não sabia quando eu fiz o santo que eu ia me tornar mãe de santo, porque eu não planejei isso na minha vida. Só que quando eu entrei para fazer o santo, tudo isso mudou, como eu te contei. E aí eu passei a me dedicar completamente para o santo. E aí eu me mudo, venho morar nessa casa do lado até eu conseguir vender lá. E aí ali eu vou ficando aqui com a minha avó na casa de santo, né? Aí com iaô, passando aquilo tudo de iaô, né? E ali eu fui aprendendo tudo. Eu fui aprendendo a cozinhar, fui aprendendo as comidas de santo, aprendendo os ebóis, aprendendo aquilo tudo no dia a dia, porque eu não ia embora. Então eu fui aprendendo aquilo tudo no dia a dia dentro da casa de santo, né? E aí, até que começou a aparecer os filhos pra mim, mas não tô nova, né? Eu com 1 ano de santo apareceu filho de santo pra mim. Eu com 2 anos, 3 anos apareceu Kézia, mas eu não queria fazer ninguém. Aí, tanto que o primeiro filho de santo que eu fiz foi quando eu tomei 7 anos. Eu tomei 7 anos e logo depois iniciei meu primeiro barco. E aí aparecia aqueles filhos de santo pra mim, né? Até que um dia apareceu uma Equédia. E aí a minha avó falou, não, agora você não vai recusar mais, né? Porque o Equédia é diferente, minha filha. O Equédia é do nosso orixá, né? A gente que escolhe. Então você vai botar ela pra dentro e eu faço com você, eu faço pra você. Né? Ali com mãe olhar e aí você... O que você achava dessa ideia? Apavorada. Eu mandei muitos filhos de santo embora, porque eu tinha um ano de santo. Entendeu? E aí aquilo foi passando. Quando eu fiz 3 anos de santo, e aí a minha avó não, aqui comigo, quando eu fui tomando as minhas obrigações, já passou os anos, aí foi quando eu confirmei essa Equédia. Aí na minha obrigação, ela saiu confirmada, né? E ali ela ficou ali comigo, com a minha avó. E depois eu aguardei, aí quando foi aparecendo, eu estava mais próximo dos 7, aí eu já fui aguardando para esperar eu tomar meus 7 anos, para aí eu iniciar meu primeiro barco, isso aí. E seu primeiro barco foi quando? Meu primeiro barco foi logo assim, eu tomei 7 anos. Tomei 7 anos com 7 anos mesmo. Fiz 7 anos, tomei 7 anos. E aí eu tirei o meu primeiro barco de iaô, foi 2 iaôs, uma Oiá e uma Oguedé. A primeira filha de santo foi de Oiá. Foi uma Oiá e uma Oguedé. Mas aí a história de mãe de santo, como você falou, né? Você não sabia, como é que foi essa coisa de você ser mãe de santo? Então, foi acontecendo, porque naturalmente eu fui no dia a dia, eu fui ficando apavorada quando foi aparecendo os filhos, né? Porque isso foi me assustando, né? E aí a minha avó foi, né, conversando comigo, né? A minha tia, porque a minha avó, a minha tia Carla foi também muito presente na minha vida, né? A dona Mônica de Sorô, que até faleceu também recentemente, né, de Covid. E tinha também o barracão dela aberto, mas antes a minha tia não tinha uma casa santa aberta, então ela também fazia os filhos dela aqui junto com a minha avó, porque aí ela pegava e iniciava os filhos dela aqui, porque ela não tinha casa, né? E então também foi muito presente na minha vida, né? Foi minha mãe pequena na época que eu fiz santo. E aí elas foram conversando comigo, né? Tudo isso tudo, e aí naturalmente foi indo, e aí eu me tornei mãe de santo. Aí foi uma coisa natural mesmo. Mas você se tornou mãe de santo com a sua avó ainda viva? Viva, com tudo. Aí eu me tornei, quando eu tomei, aí numa certa época da minha vida, eu então, né, já que eu vi que estava acontecendo isso, eu fui ter minha casa de santo. Aí eu cheguei a inaugurar uma outra casa de santo, que não fosse essa daqui. Inaugurei um outro axé para Oiá, e aí inaugurei esse axé para Oiá e fiquei com esse axé. E levava aqui junto com a minha avó, que aí eu ganhei o carro de uma pequena aqui na casa da minha avó e levava aqui com ela. E inaugurei esse axé, só que no fundo a gente sempre sabia que eu não deveria ter o meu próprio axé, né?
Mas, sabe, a gente teimosa, né? Aquelas coisas de olhar, era mais nova, né? Então, eu queria teimar. E aí eu fui ter esse axé. Até me tornei medição, minha avó viva, né? Aquilo tudo, me deu meus 7 anos, aquelas coisas todas. E aí, após, né, isso tudo ter acontecido, um belo dia, numa das minhas obrigações que eu fui tomar, nós fomos lá na casa da mãe Helena, né? Que era minha avó de santo, hoje é minha mãe de santo, para jogar, para acompanhar minhas obrigações ali. E aí a mãe Helena disse, Júlio, o Oxum tá mandando você fechar sua casa agora. Eu já era mãe de santo. Eu construindo um sítio, tudo como eu queria, o quarto já era como eu queria, tudo da forma que eu achava como eu gostava. E aí eu falei, ela falou, mas te digo mais, o Oiá não quer que você recolha ninguém agora, não tem obrigação dela agora. Porque todo ano em maio eu tocava pro Oiá e ele confirmava o GAN, EQED, né? Essas coisas nessa data junto com as minhas obrigações. Eu tava com 2 OGAN para se confirmar, tá com tudo comprado. E aí eu falei, nossa, mas eu tô com tudo comprado. Não, mas o Oiá tá dizendo que não quer. Que você vai aguardar até o mês que você acabe agora com a sua casa de santo. Você vai dar desconto a tudo. Falei, mas o Oxum tá dizendo isso? Ela sim. Eu falei, o Oiá diz o quê? O Oiá diz que obedece o Oxum. Porque na morte da sua avó você é herdeira do axé dela. Você não pode estar com a sua casa aberta. E eu. Aí eu acabo com tudo lá. Falei, vamos para um dia, quando minha avó faleceu, eu ia para a casa dela. O Oiá diz que eu tenho que fazer isso. Diz. Já tinha teimado muito como nova, né, Marcela? Não ia teimar. Fui lá e acabei com tudo, Marcela. Trouxe tudo para cá, para esse axé, porque eu me iniciei aqui. Mas sua avó achou o quê? Nada, minha avó ficou impressionada. E aí eu acabei com tudo. Desplantei a minha casa toda, fiquei com ela fechada, sem nada. Tirei todos os barras de dentro, trouxe pra cá, meus filhos. E aí trouxe pra cá e passei a tocar aqui. Isso era em maio. Eu só esperava que minha avó ia morrer 3 meses depois disso. Minha avó não tinha nada. Nada. Minha avó não tinha uma doença, não tinha uma pressão alta. E aí, quando chega no mês que o Oiá diz que quer a festa, minha avó morre 7 dias depois. Aí o Oiá diz que agora eu quero a festa, todo mês a Mariana jogava, não é esse mês a festa, não é esse mês a festa. Eu falei, gente, estou tudo comprado dos OGANs. E aí a minha avó em agosto, toma os 40 anos dela, dá uma festa linda para Oxum. Linda. Nossa, que festa bonita foi aquela festa de Oxum, lindíssima. Veio um pai de santo aqui, até muito conhecido, não sei o nome dele agora, ele também faleceu. Ele falou engraçado, eu não sei porque eu vim aqui hoje. Ele recebe o Oiá dele dançou tudo aqui no salão de joelho, nessa festa de Oxum. Me abraçou e o Oiá falou pra mim, eu sou sua mãe. Esse pai de santo nunca tinha me visto. Ele é muito conhecido também, agora eu esqueci o nome dele. E aí ela diz pra mim, eu sou sua mãe. Eu construo seus castelos e desmorono eles quantas vezes eu quiser. Eu fiz sim, senhora. Porque eu tava passando por isso tudo, de ter acabado com a minha casa de santo, né, pra estar aqui, porque eu nem tava com tudo lá construído, eu sim. A minha avó toca essa festinha em agosto linda, né? E logo após, em setembro, eu faço essa festa de Mãe Oiá, faço essa festa, confirmo o OGAN, e aí que esse é o OGAN que é até meu genro, e aí quando o Oiá entra, o Oiá abraça a minha avó, dá um buquê de flores pra minha avó, chama a minha tia, que também era mãe de santo lá dentro, e diz que a minha avó vai morrer. Depois, a minha avó realmente falece, né? Ela do nada deu televisão, teve um AVC, ficou uns dias internada e falece. E aí eu fico com a casa fechada 1 ano, né? Na verdade eu demorei mais de 1 ano e meio para abrir a casa. Eu fico de luto, um luto mesmo, aonde eu não joguei em Búzios, aonde eu não fui em lugar nenhum que fizesse uma readaptação para o Natal, né? Fecho tudo e fico 1 ano e meio sem fazer nada aqui, sem ir em lugar nenhum, né? Até porque eu também nem tinha condições psicológicas, porque eu fiquei muito abalada. Agora, que essa coisa do luto, né? Essa paralisação do luto, Kelly, muita gente às vezes fala, a casa para, né? As pessoas para mesmo, sai todo mundo. Ninguém fica pior a você. Assim, eu não critico quem não faz. Entendi. Entende? Mas no meu axé é dessa forma. Então eu fiz. E a minha avó merecia isso.
E aí eu fecho tudo, né? E fico assim um ano e após mas nesse período a gente faz o segundo, faz todos os processos que tem que ser feito, né? Da morte da minha avó, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano de falecimento. E após esse 1 ano, após esse 1 ano, a gente faz tudo que tem que fazer na casa de santo para ela ser, né, reinaugurada, faz as coisas de Oxum primeiro e após eu toco para Oiá, já tomando obrigação com a mãe Helena, que passa a ser conhecida da minha avó e era minha avó de santo, né, missão de minha avó. Então, ela foi impecável, o falecimento da minha avó impecável. Mãe Helena, pessoa a minha avó veio pra cá, né? Ficou aqui o caixão dela, né, Marcela? E ela ficou ali a noite inteira do lado da minha avó, sem arredar o pé 1 minuto. E aí fico com essa casa fechada esse 1 ano e depois reabro com a festa de Mãe Oiá, a Mãe Helena me sentando na cadeira da minha avó. Que bonito. Entende? Aí foi quando isso foi em que ano? Isso, 7 anos atrás. Então, 2002? Eu já era mãe de santo, porém 2015, eu não era desse aspecto. Aí foi quando a mãe Helena vai, me senta na cadeira e me dá esse título de Lodungã, que é de Oiá. Maravilha. Ó, mãe Neuza Cruz, a benção, mãe Neuza, que lindo. Oiá que abençoe sempre, mãe borboletas e corações. Nina Gomes também tomando a benção. Vando Beia Oliveira da Silva, que história linda, que emoção. É verdade, uma história bonita, né, gente? Márcia Francisca Malaquias da Silva, estou muito emocionada com o seu relato, pois eu estou vivendo uma história, deve ser história parecida. Não concluiu. Vera Lúcia, dando parabéns pela live, obrigado pelo carinho. Joyce Souza, e a Anilar. E a Anilar é da confraria. Helena de Oiá, boa noite, Colofé, Bodungã. Colofé. Anísio Nepomuceno tomando a benção. Neuza Cruz também mandando aqui corações, flores. Obrigado pelo carinho. Ó, gente, quero convidar todos vocês para me seguir aí no Facebook, né? Marcelo Fritz Oficial, para estar acompanhando o nosso trabalho. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço grande para as Ialorixás, os Abiãs, os Ogãs, as Equédios, amigos nossos que têm compartilhado aí sobre a nossa campanha, né? Eu estou candidato a deputado estadual com o número 19010 no Rio de Janeiro. Quero agradecer o carinho de todo mundo que tem me convidado, aberto as portas, porque acompanha o nosso trabalho de 24 anos aí, preservando as nossas tradições, lutando pela difusão, pelo progresso da nossa cultura e chega de porta-voz, né? A gente está aí para poder se dedicar, contribuir, fazer a diferença que a nossa cultura necessita de que a gente possa ter representantes nossos, né? Então eu quero agradecer esse carinho aí de todo mundo que tem compartilhado, que tem apoiado, mandado palavras carinhosas, e não só ficado na arquibancada torcendo, mas também estado conosco nessa luta, compartilhando com os amigos, com familiares e todo o povo de Axé. Obrigado pelo carinho. Mãe Kelly, e aí você de repente resolve criar a confraria. Sim. Quando foi isso? Então, primeiro eu conheci a confraria Oxum, né, através do Pai Mauro, e achei aquilo lindo, né? E nesse período, né, a minha avó de falecimento de Oxum, né, que é toda a minha vida, minha avó de Oxum, e aí eu vejo aquele monte de mulher de manta amarela, achei aquilo lindo, eu falei, nossa, eu quero ser dessa confraria. E aí eu entrei em contato para saber se eu podia participar. E aí eu fiquei sabendo, não, é só porque é de Oxum. Ok, encerrou ali essa vontade, eu achei aquilo tudo lindo. Aí um dia eu vou no festival de Oxum em Itaguaí, na casa do Babá Elias, e eu tô lá sentada, né, assistindo, né, o festival de Oxum, e eu até conto isso no livro. Eu tô lá assistindo o festival de Oxum e aí o Pai Mauro também estava lá. Naquele momento, no festival de Oxum, eu olhei para ele e falei, eu vou fazer uma confraria de Oiá. E aí eu entro em contato com ele, e que eu já sabia que existia uma, a primeira ideia foi a dele, e peço para ele, Pai Mauro, eu gostaria de conversar com o senhor. Ele vem aqui em casa, e aí eu fui. Então eu gostaria de saber se o senhor tem intenção de abrir uma de Oiá, se tem algum filho seu que tem, que senão eu participo, né, na confraria, senão eu gostaria de abrir uma confraria para Oiá. E aí ele me deu aquela base, né, me deu os primeiros passos, como eu deveria fazer, como ele fez a dele. Então eu sigo dali, eu crio a confraria Oiás. Ele estava com a confraria dele uns 10 meses, que a diferença é quase um ano, né? De diferença que ele já era um sucesso da confraria Oxum, já era tudo o que ele é hoje, né? E aí eu inicio a confraria Oiás.
E aí eu fundo ela, onde todas as pessoas diziam, não ele, as outras pessoas, né, quando eu falava, não vai dar certo, um monte de mulher de olhar, Sempre tem são essa nervosas, coisa, né? são atacadas, Sempre tem vão esse brigar negócio que entre não vai dar si, certo. vão que não brigar entre adianta. si. Só esquecem de um detalhe, o povo de Oiá é amoroso, é carinhoso, e elas se doam mesmo, né? E aí eu fundo essa confraria. Foi né? que ano? Foi em 2019. E aí eu fundo a confraria no dia 13 de junho de 2019 e dá super certo. Rapidamente, né? Os confrades confreiros abraçam a minha causa e ela começa a expandir. Então eu começo com essa base dele e depois vou trilhando o meu próprio caminho. Porque aí eu vou botando do meu jeito, vou introduzindo coisas que eu gostaria de ter lá dentro. A Confraria Oiá cresceu muito, Marcelo. A gente tem muitas coisas bacanas. A gente participa de todas as campanhas que tem. Eu hoje tenho uma equipe de design, só para fazer os designs da confraria. Nós temos um projeto, né, Vendaval da Solidariedade, a gente distribui comida, né, quentinha para os moradores de rua, todo mês a gente faz isso. Começou quando isso? Tudo com a doação, já tem 2 anos, tudo com a doação da confraria, dos confrades e confreiras, eu tenho uma equipe de coordenadores e administradores que, nossa, sem eles eu não seria nada. Entendeu? Eles fazem em vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Mato Grosso do Sul, Belém do Pará. Temos fora do Brasil, no exterior, em Portugal, em Genebra. Uma das minhas coordenadoras, ela é de Genebra. Ela de lá faz toda essa parte de online, né? Hoje o cadastro da confraria hoje é online, né? Então de lá ela comanda essa parte toda, né? Online para mim. Então eu vou criando cada administrador para cada estado da confraria, para dar uma atenção melhor para cada confrade e confreiro do seu estado, né? E aí a gente se expande assim dessa forma. Quantas pessoas hoje estão envolvidas na confraria? Olha, hoje em torno de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Só pode ser de Oiá? Só pode ser de Oiá. Homem, mulher? Homem, mulher, só pode ser de Oiá. E as nações? Então, isso é o grande mistério da confraria. Porque agora já mais não, mas as pessoas tinham dificuldade, porque como é dentro de um grupo do WhatsApp, tem um grupo do Facebook, mas tem um grupo do WhatsApp. Então nós temos as nossas normas da confraria. Nesse livro aqui dos Oiás, ele explica bem o início da confraria. Porque esse livro aqui, quando ele foi lançado o que? Eu falei sobre o Oiá, porque a proposta era a confraria. O que é essa confraria? Como são algumas das normas? Quais são os símbolos? O que é? Então tudo isso eu vim explicando aqui nesse livro. Mas aí eu falei, bom, eu tenho que falar sobre o Oiá, que é a nossa estrela maior. Claro. Então eu falei, não, primeiro eu vou falar de Oiá. E aí eu começo o livro falando de Oiá, falando o que é essa santa. Porque eu quis falar uma linguagem bem popular para que as pessoas que não fossem do candomblé entendessem o que é essa santa que move as nossas vidas. E aí eu vim explicando o que é Oiá. Eparrei. Fala as comidas dela, cantigas, rezas, está tudo aqui. Primeiro eu venho falando tudo sobre Oiá, né? Para que o leigo entenda o que é Oiá. E depois eu venho falando da confraria. E após a gente encerra com as fotos do nosso encontro, do nosso evento e com depoimentos das confreiras e confrades sobre Oiá no livro. E quantas páginas no livro? 280 Ai, e que poucos, lindo. Olha só, gente. Olha aqui. 280 e poucas páginas. Olha essa... Eu tenho muito que agradecer, porque a Confraria Oiás, ela me... Olha, hoje, Marcelo, eles sabem de coisas de lá dentro que às vezes a minha família não sabe. Sabe por quê? Porque a gente vive o dia a dia, nossas alegrias, as nossas tristezas, tudo que a gente Quem passa. produziu essas a gente fotos? tudo eu. Tudo você? Tudo, todas as fotos são minhas, foram tiradas por mim. Foto Olha, dos gente, encontros, foto dos encontros, dos nossos encontros. Tá dando pra ver, gente? Tô tentando aqui. Então a gente vem, Tem tudo isso são coisas que o eu tenho. do Aí eu venho explicando, né, direitinho. Aí que já é o depoimento, né, Vem todas as confrades, olha que lindo. Aí tem no final também tem foto do nosso encontro, que a gente faz um encontro anual. Você tem um livrinho Eparrei e Bárbara de um evento que foi feito? De uma exposição de... Não tenho não. Eu vou ver se eu consigo para te dar. Eu fui participar dessa exposição com a Horologia. Inclusive é o nosso... Eparrei e Bárbara, saiu num livreto. Eu quero. Eu vou ver se eu acho para dar de presente para a confraria. Olha, um homem, né? Maurício de Oiá, olha.
Inclusive agora nós vamos ter o nosso encontro, né? Vai ser em janeiro. Mas o encontro... Nosso encontro vai ser no dia 15 de janeiro. Olha, a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é linda, ela, uma olha, criancinha. gente, olha a Maria Eduarda, gente. Esse dá pra ver a Maria Eduarda. Nosso encontro vai ser no dia 15 de janeiro. Olha que linda. Num sítio, né? Em Campo Grande. É um sítio maravilhoso, enorme, lindo, lindíssimo. Vai ter expositores, a gente faz o nosso presente na manhã. Mas aí quem é que o Pai Júlio, né? Pai Júlio é uma pessoa querida. Tem barracão aqui em Realengo. Não, um grande amigo nosso. Um barracão em Realengo. Pai Júlio, ó. A benção, Pai Júlio. Satisfação. E o livro tem... Nós temos grandes mães de santo e pais de santo com casa aberta, que são da Confraria Oloiás. Ainda fez um merchan aqui, né? São 230 e poucas páginas, né? E aí, essa é minha filha carnal, né? Porque a gente tem uma sessão de mimos, que é o núcleo dentro da confraria dos filhos e netos de quem é da confraria. Então, eu criei... Sua filha é de que santo? Minha filha é de Azeri, do Vodun Azeri, foi iniciada para Azeri. E aí, nós temos núcleos dentro da confraria, temos os nossos confrades, confreiros de São Joiá, e temos núcleos que eles não são confrades. Eles são núcleos de dentro, que são os mimos de Joiá, que são filhos e netos de quem é confrade. Também tem outro manto. Aí já não é vermelho, o manto é coral. Aí nós temos os Deus de Oiá, que são os maridos. Como é que é o fundamento? Os Deus de Oiá, que são os maridos e as esposas. Mãe Annalise, olha que linda, Annalise. Annalise, uma mulher empoderadíssima. Sim. Ó. Benção, Mãe Annalise, que é de Jeju também, Annalise, né? Tô passando rápido, tá, gente? Sim. Eu tô passando rápido, então não vai dar para mostrar todo mundo. Vamos no nosso encontro, pedir dia 15 de janeiro, né? que vai ser maravilhoso. Olha que linda, de Minas Gerais, de Minas Gerais. Não dá para mostrar todo mundo, não vão ficar com raiva de mim não, E aí, vão no nosso encontro, vai ser maravilhoso. Kelly, olha aqui, isso aqui é um dos encontros. No encontro, isso aí é o presente de Mãe Oiá no encontro. O que acontece no encontro? Tem exposição? O encontro ele é pago, pode ir os confrades e também, né, qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer orixá, mas é um evento religioso, né, é importante falar sobre isso, olha religioso. Aqui, fotos do evento. Aí começa que horas o evento? Então, esse vai começar às 10 horas da manhã e vai ali o dia inteiro, né? Até as 6 horas da tarde. E nesse valor que a pessoa paga, tem direito a tudo, café da manhã, almoço, água, refrigerante. E vai ser no sítio aonde? Em Campo Grande. A Vera Lúcia, sou de São Paulo e sou confrades. Sim, São Paulo. Só de São Paulo é firme e forte. Eu faço os eventos aqui no Rio de Janeiro e eles vêm. Que maravilha. Eles vêm aqui para o Rio nos eventos. Quando eu faço, né, participo de algumas palestras, eles vêm para poder assistir, para poder participar. O André Carmo Colofé Kelly, simplesmente maravilhosa. Robson Salgado, a irmã, festa de Ogum, dia 1º/10, já está anunciando aqui. Opa, maravilhoso. A festa de Ogum. Aqui é o presente de Oiá, né? Aí tem aqui é os núcleos, que é os maridos, né? Guardião de Oiá. Que são as mães das Oloiás, né? Que aí eu fui criando núcleos. E aqui são nossos símbolos, que é o manto e os fios. Esse fio é para quem é confrade ou confreira, só pode usar esse fio. Só pode ter esse fio quem é da Confraria Oloiás, precisa de ser iniciada para Mãe Oiá. E nós temos outros fios com o raio e a borboleta, que aí já é para quem é mimo ou para quem é dentro de Oiá. Mas esse é só para quem é confrade. Agora, é filha de Inhaçã, um bandista. Então, nós não tínhamos, né? Foi você que me catou isso. Foi você. As filhas de Oiá, da Umbanda, que eu foi sempre... Você. Você sabe que eu estive conversando com... Gente... Quando você esteve lá que me falou isso, eu fiquei tão mal. Eu falei, nossa, quando eu fui lá no programa de rádio, que você me falou isso, eu falei, gente, eu tenho que fazer algo pra isso. Você sabe que eu tive com... Gente... Eu não vou nem lembrar o nome dele, você vai ficar com raiva de mim, como é que eu me esqueci. Mas na live, embora a gente está relaxado, mas a gente fica meio tenso, né? Um pouquinho, então a gente acaba, ainda mais quando a gente quer lembrar, né? Meu Deus. Esqueci. Uma pessoa que fez um grande evento em São Paulo. Sim. E
E essa pessoa falou assim, Marcelo, é um grande evento, eu quero que você me ajude, não sei o que, não sei o que. Aí quando eu vi tudo, eu falei, é um grande evento. Estou vendo aí o Queto, estou vendo o Gesto, estou vendo Angola. Não, todas as nações. Aí eu virei para ele e falei assim, meu amigo, você não botou um bando aí. Precisa botar um bando. Foi o que aconteceu comigo, E como é que foi isso? Então, eu me lembro quando eu falei isso. Foi, falou assim pra mim, nossa, eu não posso fazer isso, eu sou uma pessoa, né, que também escutou as pombagiras, escutou a parte da... Mas como é que eu vou fazer? Aí eu peguei, fiquei com aquilo na minha cabeça e já tinha alguns administradores também que já tinham me sugerido. Eu falei, bom, nós vamos então criar um núcleo dentro da confraria para também ser confrades e confreiras, diferente dos núcleos, que é os demos e os mimos, eles não são confrades e confreiras. É um núcleo, porém não é confrade e confreira, são de outro orixá. O da Umbanda não, é um núcleo, porém são confrades e confreiras. Também tem o manto, a coruja, e aí foi se criada essa parte para as pessoas também de Umbanda. Aí você precisa de saber que é joiar, né, para poder... tem que ser de olhar, para poder estar lá. E nós temos também. Que maravilha. E nesse encontro vai ter, né? Pessoas de Candomblé, pessoas da Umbanda, né? É maravilhoso. O encontro já está marcado? Está marcado, assim, no dia 15 de janeiro, né? Num sítio em Campo Grande, um sítio belíssimo. Depois eu vou botar as imagens. E paga parcelado? Então, pode pagar parcelado, né? O valor do encontro é R$150 por pessoa, mas com tudo incluso. O café da manhã, o almoço, água, refrigerante, só não bebida alcoólica incluída. E a pessoa passa o dia inteiro no sítio. Entende? O dia todo. E a programação, o que é? Café da manhã? A programação, café da manhã. Aí a gente tem os expositores, né? Que são da religião, né? Com produtos religiosos. Aí nós temos a nossa roda que a gente faz, né? O culto à Mãe Oiá. Nós temos um momento que a gente faz a procissão, que a gente entrega o presente à Mãe Oiá. É muito bonito o encontro. E outras coisinhas mais que esse encontro, eu quero preparar algumas surpresas, algumas coisas. Quantos encontros já aconteceram? Então, aconteceu, nós tivemos um encontro, aí a gente tinha outros programados, mas aí com a pandemia eu tive que suspender tudo. Verdade. Né? Porque inclusive tem outros estados que querem me levar para poder fazer os encontros nos outros estados também, mas quando houve a pandemia ficou tudo parado. Então agora que nós vamos retornar. No dia 15 de janeiro, não percam que vai ser lindo, vá, leva sua mãe de santo, seu pai de santo. E eu acho bonito também, porque o pai e a mãe de santo, eles acabam incentivando no filho. Porque nós temos muito pais e mães de santo que entenderam o que é a confraria, que a gente lá não fala de axé, lá a gente fala só de Mãe Oiá e respeita todos os axés. Entende? E aí, e o que rola, isso, né, um pouco de fofoca, né, gente? O que rola nos grupos das mulheres de Inhaçã? Só pode ser do grupo ou de for de Inhaçã. Se for de Inhaçã. E lá nós troca informações, troca reza, cantigas, a gente troca sobre comida, sobre as oferendas, troca sobre tudo, Marcelo. Porque lá, no momento da pandemia, nossa, lá virou um parâmetro meu a confraria. Porque através de todo mundo ali eu sei. Tem um grupo de ajuda, de ajuda. Eu criei lá uns dias para você anunciar os seus produtos de vendas. Então a gente vende entre si lá dentro para se ajudar. Isso foi criado na pandemia, eu tive essa Geração ideia. De renda. Então lá a gente pode anunciar nos produtos que a gente vende para que possa nos ajudarmos. Criamos agora uma rede de parceiros que tem toda quarta-feira anunciado lá dentro. Essa rede de parceiros dão desconto para quem é da confraria. Lá na Mironga me ligaram uma vez pedindo desconto. Isso aí, a gente anuncia toda quarta-feira lá. E aí vai anunciando quem é a nossa rede, né, de apoio, de parceiros, e dão desconto para você falar que é da confraria. A gente falou aqui com a Mãe Kelly que no dia 13 de novembro a gente vai fazer um encontro, né, uma grande festa, né, que a gente vai divulgar breve, e vai ter um encontrão das confrarias, não é isso, Mãe Kelly? Sim, isso. Mãe Kelly já viu a agenda dela, já confirmou a presença da confraria Loiá, e terão todas as confrarias que a gente vai convidar, né, vai ser um encontro bonito e bacana, um projeto novo do ICAPRA, né, e a qual terá a minha direção. Tenho certeza que vem coisa boa por aí. Mãe Kelly, então você falou do colar, você falou do
como é que chama? Manto, esse bota nosso escudo, olha, nos protege de tudo. Agora, a pessoa tem que dar obrigação, o que tem que fazer para ganhar isso? Não, você entra na confraria e aí eu passo as especificações de como é o manto, como tem que ser, qual é o tecido, qual é a metragem, né, o tamanho. Ela pode fazer sozinha ou ela pode comprar, né, com a nossa coordenadora que vende o manto, com outros confrades também vendem o manto. Então você pode comprar lá dentro mesmo, você pode fazer o seu. Sim, muito. As pessoas vendem também roupas de santo lá dentro, quer dizer, e aí o fio, só o fio que não, o fio tem que adquirir realmente dentro da confraria, porque é uma artesã de São Paulo, que ela faz, talha essa coruja na mão, né? Então para ela só vende essa coruja somente para a confraria. Você pode chegar lá querendo fazer ela não faz. Para comprar tem que ser exclusivo da confraria. Ela tem exposição, ela faz também lá na Rua do Lavradio, vende vários fios com várias outras coisas de símbolo, mas a coruja ela só faz para confraria. E aí o fio a gente compra só com ela, porque para ficar de todo mundo igualzinho, né, no mesmo padrão e tal. E o manto, cada um faz o seu, ou compra dentro da confraria, mas dentro dos padrões que eu falo, do tecido, né, o que leva e a medida. Então esses são nossos símbolos. Agora fala pra gente desse lançamento que eu não fui. Pois é, mas foi em Bangu. Shopping Bangu. Parou Bangu. Parou o shopping mesmo. Foi muito bonito a nossa religião. Eu luto muito, sabe, Por que Marcelo? essa coisa, as guardiãs, história de Pombagiras? Então, porque quando eu fiz o livro, né, das Oloiás, eu pensei, bom, eu já homenageei minha mãe Oiá, então agora eu preciso de fazer algo pela minha pombagira, pela minha guardiã, porque eu recebo ela desde meus 15 anos de idade. Antes de eu fazer santo, eu já recebia essa pombagira, Maria Mulambo. Eu já recebia ela antes de fazer, por isso o roxo. Verdade. E eu queria fazer aqui algo. São coisas dela? São tudo dela. Todas as fotos do livro, desse e do outro, são coisas minhas mesmo. Que bacana. E aí eu falei, eu tenho que fazer algo por essa guardiã que tanto me protege, tanto faz por mim, né? Então agora chegou a hora de eu fazer um livro sobre as guardiãs. E aí eu criei uma outra confraria de guardiães. Onde a gente lá está com informações de pombagiras. Que bacana, mas como é que é isso? O meu marido falou, tá pouco trabalho não, né, Kelly? A confraria Oiá tem que ser de Oiá, e da guardiã tem que ser o quê? Apaixonada pela Tem que ter pombagira. Tem que não importa qual é a pombagira. Então foi criado quando a guardiã? Não sabia tem dessa um guardiã. Ano. Um ano, a gente está indo assim aos poucos, vai, né? Aos pouquinhos lá dentro, porque é confraria também, mas é outro sistema, porque são energias de cultos diferentes. Então a gente está indo assim aos poucos, e lá a gente fala sobre a pombagira. E aí surgiu o livro As Guardiãs. E a Maria Farrapo, porque aí eu conto sobre histórias de pombagira e depois eu venho falando de algumas pombagiras. E aí eu venho falando sobre cada coisa de cada pombagira. Dia da semana, cor preferida. Maria Padilha é conhecida por sua sensualidade, por ajudar no amor, atrair os homens para obter as suas conquistas. Dona de uma beleza rara, senhora da magia, fina e requintada, gosta de luxos, de ouro, de dinheiro, da boa vida e do glamour. Está com uma das mais populares guardiãs, não tem medo de nada, mestre em fazer união entre casais, trabalha com muita frequência para o amor, é parceira de suas médiuns e protegidos, ajudando-os a encontrar o caminho da prosperidade. Dia da semana, segunda-feira e sábado, cores preferidas, vermelho e dourado, guia vermelha, preto, dourado, perfume adocicados, bebidas espumantes, bebidas finas, a flor rosa amarela, fumo, cigarro, cigarrilha com piteira, mês fevereiro, julho e setembro, roupas sempre de luxo, sempre nas cores vermelha e dourada, adornos da cabeça, rosa na cor vermelha e dourada, torsos e coroa, lugar de oferenda, estrada encruzilhada. Você dá e você ensina. Eu vou falar uma oferenda. E tem inclusive fotos de oferendas aí das pombagiras. Mas pro final você vai ver cantigas. E aí eu vou dividindo. Faço um capítulo de Maria Mulambo, um capítulo de Maria Padilha, um capítulo de Maria Farrapo, um capítulo de Cigana, um capítulo. E eu vou fazendo vários capítulos assim dentro e vou depois explicando atrás. E aí você virou uma escritora. Isso. E já tem outros livros também em andamento. Quais, assim? Os Guardiões, falando agora dos filhos homens, né? E depois uma parte também infantil, né?
E aí eu vou e fazer uma forma, na verdade, de homenagear aquilo que eu carrego. E tem de dar depoimentos, importância né? de depoimentos para outros pais e mães de santo, para relatar o amor deles pelas guardiãs deles. Eu tenho uma sessão de lives. Principalmente Eu na tenho a luta contra o sessão de preconceito, lives, né? Daqui cabe com esse preconceito, que a pombagira é isso, pombagira é aquilo, né? Então vamos falar da parte boa, para as pessoas entendam o que é a nossa religião. E a Lorixá Rose de Oxum, quando a rainha Dama da Noite chegou em minha vida, aí dá um relatório. Dá um relatório, né? de como aquela entidade chegou na vida daquela pessoa. Aí aqui vai os encantamentos, eu ensino a fazer alguns encantamentos, oferendas. Aqui Aí algumas tem a galeria, imagens. ó. Olha, vou mostrar aqui, gente, já as oferendas, né? Que a mãe Kelly ensina, né? Aí da pombagira tem que ter, nas guardiãs, Então. as confrades das guardiãs tem que ter o quê? Também tem um manto, também é vermelho, só que é de renda. É um gripinho. Entende? Para diferenciar. E aí, aonde foi importante, né, sobre o lançamento do livro, porque foi dentro do shopping. Ou seja, nós paramos o shopping Bangu, a livraria ficou lotada. Toda paramentada. Eu fui toda de roxo para homenagear a Maria Mulambo. E também os pais e mães de santo que vieram dando seu depoimento, várias pessoas dando seu depoimento ali, mas é para todas as pessoas de Pombagira, sendo pai de santo, sendo né, qualquer idade de santo. E aí, fomos lá para poder fazer, né, o autógrafo, tudo. E parou a livraria e parou o shopping. No final, Marcelo, todo mundo cantou cantiga pra pombageira. Nossa, eu queria chorar. Isso aqui meu ficou aqui, ó, preso. E eu não sabia se eu chorava, se eu me mantinha ali durinha. Você imagina você ali, com toda a livraria, com mais não sei quantas pessoas, o shopping parado e a livraria cantando pra pombageira dentro de um shopping. Mas é um avanço muito grande pra gente, não, um pouco de achar. Eu não esperava isso tudo. Sinceramente, eu não esperava. Assim, foi muito bonito. E é sobre essas coisas que eu luto, sabe, Marcelo? Pra poder tirar esse preconceito, sabe? A gente passa muito preconceito, né? Pelas coisas que eu luto, até no dia a dia, quando eu vou tratar com as pessoas, você vê. As pessoas têm uma outra imagem da nossa religião, sabe? Agora, a pessoa que quiser entrar para a Confraria dos Guardiões, quem quiser entrar para a Confraria de Oiá, né? Vai lá nas redes sociais, vocês falam que é de Oiá. Nós temos site, Confraria Oloiás, site da Confraria Oloiás, temos Instagram, temos a página e temos o grupo. Então é só botar lá, Confraria Oloiás. E pode também entrar em contato com o meu telefone, que eu respondo a todos, né? Pelo meu telefone 21 9641 13863, 9641 13863. Que eu adiciono a pessoa, converso e encaminho ela para estar fazendo o cadastro, né? Tanto numa confraria dos Oloiás como das Guardiãs. Tem alguma confrade que pode ser expulsa? Tem aqui algum regulamento? Existe. E também tem minhas redes sociais, né? Vodungan Kelly de Oiá. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem, só procurar, Vodungan Kelly de Oiá. Tem eu não falei do meu Instagram também, aproveitando que tá falando aqui. Vai lá no meu Instagram também para me seguir, Marcelo Fritz Oficial. Marcelo Fritz Oficial. Vai lá no meu Instagram. Eu queria dizer para vocês também que essa nossa entrevista vai para o meu canal no YouTube, que é um canal que tem mais de 150 entrevistas, imortalizando histórias, muita história bacana para contar. É assim, né? Esse bate-papo. Eu cheguei aqui, a mãe quer assim, vai perguntar o quê? Não sei. Vamos conversar sobre o quê? O papo com Fritz, o papo com Fritz é exatamente isso. Eu não sei que fala da minha vida pessoal. Energia... Eu achei que ele ia falar de tudo, menos da minha vida pessoal. Mas é importante, o povo gosta de saber. Sabe que o povo da macumba quer saber, né? Que às vezes a gente olha pra gente, como é que é né, essa coisa do cotidiano da vida da pessoa, né? Isso é uma coisa muito bacana. Então, mas existe uma expulsão? Existe uma penalidade? Pode acontecer, mas até hoje não precisou. Dá o quê? Dá uma... a gente vai conversando no privado, né? Porque você tem que ter o respeito ali dentro. Tem que ter o respeito ali dentro. Você não pode falar palavrão, você não pode ofender o outro confrade, né? Você não pode desrespeitar as pessoas ali dentro. Então a gente entra no seu privado, conversa com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Se você assim não se enquadrar, aí você sai, né? Mas as pessoas entendem. Ou as pessoas não... Pouquíssimas aconteceu isso. Não conseguiu entender o que era, não gostou. Eu vou sair. É melhor eu sair então, toda hora chamando do privado, então é melhor você sair.
Entendeu? Então aconteceu já de umas 4, 5 pessoas sair assim, mas não que eu expulsei, que ficou conversando, porque a gente está ali não para poder chamar a atenção de ninguém, para conversar, para a pessoa entender o que é a confraria. E as confrades às vezes vão nos eventos, no Tabaco de hoje vão, cheio. Então a gente aproveita, então o que a gente faz? Em qualquer evento religioso, a gente vai, leva o manto, põe lá que nós estamos naquele evento e a gente se encontra nos eventos. E também uma coisa super importante, Marcelo, você vai tocar o candomblé, você coloca o convite dentro da confraria. Então qualquer confrade pode ir no seu candomblé. Eu já vi vários. E aí vai com o manto vermelho para saber. Por quê? Como é que a gente vai saber? Quem é quem? Muita gente. Como é que você vai gravar? Aquela pessoa da confraria que ela é, nem eu consigo gravar. Então, a única forma de eu identificar que aquela pessoa da confraria é o manto vermelho. Tá com o manto, opa, é da confraria. Agora mesmo eu fui, né, no evento essa semana, cheguei lá, tinha uma confrade com manto, então você identifica rápido porque você vê o manto. Mas você conhece todas as confrades? Conheço todas, mas não consigo gravar o nome, que é muita, né? Como é que eu vou conseguir gravar o nome de todas, né? E às vezes eu me confundo, será que é daqui dessa confraria? Porque aí eu já começo a achar que todo mundo é da confraria, né? E será que não é? Então eu aguardo e olho pelo manto. Gabi Dias, eu quero. Quer o quê? Quer entrar pra confraria? Entrar pra confraria, vem, então, Gabi. Entre em contato Onde comigo. Onde é que encontra os livros? Então, os livros podem entrar também direto em contato comigo pelo meu telefone. Bacana. Podia botar nas lojas também, né? Madureira, algumas lojas. Ficou assim. No Shopping Bangu, mas esgotou, né? Esgotou tudo. Que maravilha. Ficou no Shopping Bangu. Vera Lúcia mandando coraçãozinho. Santos também. Oiabalé, certíssimo. Eles amam Mimos e Dengo. Isso, amiga da confraria. Vera Lúcia mandando os aplausos. A Elisama Barbosa da Silva, verdade. Doralice Santos, que lindo, maravilha, sua bênção, minha Iá. Vida longa, com saúde, felicidade para sempre. Achei, Hoje, amanhã e sempre. Um beijão no seu coração, axé, fica com Deus. Achei. Que Orumilá guie teus caminhos. Achei. Poderosamente, um beijão no seu coração, axé, fique com Deus. Eu quero participar da confraria. Será uma honra. Entre em contato nas minhas redes sociais, Vodungan Kelly de Oiá, no meu Facebook, pelo meu telefone, só entrar em contato. Felipe Galvão, Colofé, irmã Kelly. Fala mais uma vez o seu telefone. 21, aqui do Rio de Janeiro, né? 9641 13863. E as redes sociais é Vodungan Kelly de Oiá. Vodungan Kelly de Oiá. No Facebook e no Instagram. Aí tem o Vodungan Kelly de Oiá 1, 2, 3, porque vai acabando o limite, né? Aí eu vou abrindo outros. E o Instagram também, Vodungan Kelly de Oiá. Eu vou te dei uma sugestão, né? Te dei uma sugestão quando você botou as confrades de Oiá umbandistas. Foi. Então, ó, me devem isso, hein? Quero comer acarajé. Aí eu falo a palavra-chave. E todo nosso encontro tem acarajé, né? Tem acarajé. A confraria Oiá, ela precisa fazer alguma coisa com acarajé. Sim, a gente sempre faz. Sempre faz. E a intenção maior é isso, esse amor à Mãe Oiá. É levar o nome dela com muita honra, sabe? Dignidade para os 4 cantos do mundo. É isso que eu quero. E que as pessoas entendam o que é esse orixá, o que ela faz nas nossas vidas. Eu consegui agora, Marcelo, participar, recebi uma cadeira na Academia de Letras da Paula, né? Recebi uma cadeira lá, onde eu fiz lá uma palestra, uma apresentação sobre cantigas de Oiá, recebi essa cadeira e levei lá para dentro essas mulheres, esses homens da Assembleia empoderados lá dentro, para cantar eparrei lá dentro e cantar pro Oiá lá dentro da academia. E eles ficaram assim maravilhados. E agora eu fui convidada para esse projeto novo, né, de música no museu, que é um projeto do governo do Rio de Janeiro, para eu estar agora no dia 3 de outubro. Quem puder ir, gente, vá. Por favor, vá, porque nós precisamos marcar a presença de nós, povo de axé, nesses eventos. Então eu fui convidada para estar na maior sala deles, que é uma sala que comporta o maior número de pessoas, né? Comporta 120 pessoas. Dentro lá é um tribunal mesmo, né? O Museu da Justiça. Eles cedem até salas menores para músicos, pianistas. Cederam para Oiá, para a Confraria Oloiás, para fazer essa homenagem à Confraria Oloiás, 3 de outubro. Manda para mim depois para a gente botar no nosso de meio-dia e meia. Nas nossas redes, no meu Instagram, no meu Facebook, Marcelo Fritz Oficial. Vai lá, siga, manda que eu vou colocar. De meio-dia e meia, a apresentação vai ser de meio-dia e meia a 1h30. Essa homenagem
a confrade e confreiros da Confraria Oloiás, todos do Candomblé, quem não é da religião, pode ir lá para poder assistir, que vai ser apresentado. Eu vou fazer uma palestra com a introdução sobre o que é este orixá e vai estar os toques de Mãe Oiá, os cânticos, o louvor a Mãe Oiá. Vai ser essa apresentação. E aí a gente encerra cantando o nosso hino, onde a gente sobe no palco com o mão cantando o hino Oloiás. O primeiro, né, a Annalise teve a ideia e ela Marcelo, eu queria que eu dirigi o primeiro festival coletivo de acarajé do Rio de Janeiro. Nunca tinha. A Cissa brinca comigo que fala: não, o primeiro festival de acarajé quem fez fui eu. Sim, dela. Mas coletivo a gente dirigiu. Sim. A Annalise teve a ideia e eu fiz a direção do primeiro e do segundo. Foi lindo, lá na quadra da Estácio de Sá. Tá aí no YouTube, se você botar lá, primeiro festival de acarajé do Rio de Janeiro, né? Primeiro festival que juntou todas as baianas, foi uma coisa linda. Sim. A gente precisa fazer isso de novo. Quando nós estamos e aí o prefeito Eduardo Paz está falando tanto de cultura, né? Que parou de ajudar esse evento, deixou de existir. Isso teve o apoio, o patrocínio da Prefeitura do Rio e parou de ter, entendeu? O Festival de Acarajé precisa voltar no Rio de Janeiro. Aliás, as baianas estão precisando de atenção. Sim. Não só as baianas, a gente tem muitas coisas nossas precisando de atenção e o poder público está aí. E agora as eleições, ontem eu tive no Festival de Melodia de Terreiro, uma coisa horrível, uns candidatos que não tem nada a ver com o movimento, entrando dentro do terreiro, entrando dentro do movimento dos festivais que nunca fizeram nada. Agora, é claro que as pessoas têm que ter vergonha, né? E pensar, refletir sobre o seu voto, né? Existe aí milhões de opções, mas dar voto para esses caras realmente é muito complicado, é muito difícil, né? Ô Mãe Kelly, você estava falando quando eu cheguei aqui, você falou assim: Marcelo, a gente vai conversar o que, 40 minutos? Eu falei: não sei, eu acho que uma hora e meia. Minutos. A gente já está aqui quase, Mãe Kelly, quase 1h20. Nossa! Olha só, passa rápido, é muito papo, muita coisa para falar, muito detalhe. É muito papo que a gente tem para falar. O Papo com Fritz é um papo. Ked Nairá, um beijo grande, Nairá. Ked Nairá estava lá, onde foi o Bori da filha dela, lá no Axé. Importante, né, para nossa continuidade, né? Agora eu sou avó, tenho meu neto, né, que nasceu, e meu neto vai ser religião, vai ser iniciado criança ainda. Lindo, né? As fotos é importante a gente dar essa continuidade, né? Você vê, né, toda a ancestralidade, você vê tudo, né, da avó para filho, para neto, por aí vai. Muito importante para nossa religião. É verdade. Hoje, quando eu paro e me vejo aquela Kelly lá atrás, nossa, né, onde eu cheguei, né? Que hoje realmente, né, e vivo realmente a religião, vivo para cuidar dos meus filhos, né? Agradeço assim imensamente essa casa de santo, Correaça de Loxum, que é a casa onde eu me iniciei e a casa onde eu herdei e dou, né, uma continuidade como sacerdotisa. A Confraria Oloiás, então, nossa, nem sei. Todo dia eu falo com os confrades, com os confreiros, com os administradores, com nossos coordenadores. Todo dia a gente desabafa nossas tristezas, nossas alegrias, a gente divide tudo, sabe? Eu sou muito grata à minha religião, amo muito. Bom, vamos para um bate-bola final aqui, porque senão daqui a pouco a gente fica até amanhã aqui batendo papo, né? Mãe Kelly, agradecer. Então, eu agradeço a Oiá, né? A Mãe Oiá, por tudo que ela é na minha vida, por ter me dado esse sopro da vida. Porque eu sou uma pessoa antes de fazer o santo e uma após. E agradeço muito a minha família por ter compreendido isso. Porque você imagina que o meu marido, que a minha filha não tem que abrir mão, né? Para eu viver essa religião intensamente, 24 horas por dia. Embora eles também são da religião, ele é o Ogã, ela é iniciada. Como agradeço a minha família, a meus filhos aqui, né? Do Correaça de Loxum, né? Que me apoiam, estão ali comigo também todo dia, né? Por qual eu sou responsável por todas essas cabeças, né? Pelo dia a dia, por tudo, né? Pelas coisas espiritualmente deles. Agradeço a minha mãe de santo, né? Minha historiana de Dan, né? Por ter dado continuidade às minhas obrigações espirituais, né? Que era minha avó e passou a ser minha mãe de santo, né? E a todos os confrades, confreiras, administradores, coordenadores que me ajudam a manter, né? Essa Confraria Oloiás, ela ser esse sucesso que ela é. Medo. Medo? Eu não tenho muito medo, não.
Eu vejo você de máscara. Você tem medo da morte? Ah, então. Não, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da doença. Da doença. Eu vi de perto a minha tia morrer de Covid. O que Mãe Oiá Não de morrer, o medo da doença, de sentir a doença. O que Mãe Oiá representa para você? Tudo, Marcelo. Representa a minha vida. Tudo que eu faço. O que eu faço, eu acordo e vou dormir fazendo algo por Mãe Oiá. O que te traz tristeza? Ah, preconceito. O que você sonha? Discriminação. O que você sonha? Sonho de sonho ou sonho pra vida? Sonho pra vida? Ah, pra vida eu sonho... Ah, eu sonho por um mundo melhor, sabe? Por um mundo com menos preconceito, onde as pessoas entendam a minha religião. Você falou muito de abrir mão, né? É o que você não abre mão hoje? O que eu não abro mão? Da minha fé. Qual comida que você gosta? Que eu gosto? Eu gosto de churrasco. Churrasco? Um lugar. Aqui. Não existe lugar no mundo, olha que eu já fui para um lugar, não existe lugar, hotel no mundo, ou estado no mundo, o maior hotel de luxo que eu me sinta melhor do que aqui dentro dessa casa de santo. Então é aqui, com certeza. O que você tem a dizer para os seus filhos de santo? Que tenham fé, que entendam a religião, que respeitem, que vivam, né, esse dia a dia tão bonito que é a nossa cultura, que estudem para entender o que é religião. Humildade. Ah, sempre. Sem humildade a gente não é nada. Vaidade. Essa é a primeira lição que a gente aprende quando fala que santo é ser humilde, né? Então, vaidade, eu tenho muita, mas não eu tenho em querer me arrumar para o santo, mas não em excesso. Eu não sou uma pessoa vaidosa em termos de ego, sabe? Eu acho que o ego é perigoso. Eu não sou vaidosa em termos de ego, da vaidade comigo. Eu sou vaidosa em termos de gostar de usar meus fios, meus colares, porque eu acho que isso é a joia do meu orixá, sabe? Então, eu gosto de usar, de me enfeitar para o orixá. Marcelo, eu tenho mais vaidade pro santo do que no meu dia a dia. Se você vê a minha juventude, eu tenho muita roupa de sair, mas eu tenho muito mais de santo, porque eu gosto da roupa de santo. Eu gosto de tudo do santo. Da saia, do camisul, do pano de pote, tudo. O que você mais gosta do cotidiano de uma casa de axé? As pessoas. Você ter essa troca, porque é uma troca. Cada filho que passou por essa casa, que tá aqui, que não tá, levou algo de mim e deixou um pouco disso comigo. Ingratidão. Muita. Nossa, muita. Demais. Eu costumo dizer que a gratidão é uma palavra nobre, Marcelo, feita para tão poucas pessoas. O que você gosta de dar? Tudo. Adoro dar presente. Gosto de dar tudo. O que você gosta de receber? O que eu gosto de receber? Eu gosto de sapato. Eu gosto de caneta. Gosto de caderno, agenda. Gosto de roupa de santo. Fio. Adoro fio. Adoro fio de conta. Adoro qualquer coisa do orixá eu gosto. Bom, gente, a gente conversou aqui com Mãe Kelly de Oiá, filha de Oiá, que nasceu na Penha, Sim. morou na ilha, É. veio para Bangu, largou uma casa grande por uma casa aconchegante E não sai daqui. e não sai daqui. Oiá é tudo na vida dela. Há uma história do antes e depois de Mãe Kelly da iniciação, que não pensava em ser mãe de santo. Não, nunca mais se perguntasse para mim, eu criança, nunca que eu imaginava isso. Que o seu lugar precioso é aqui, que não tem muitas vaidades, né? A não ser para minha Para si própria, a não ser para estar bonita para a mãe olhar, não é isso? E que essa pessoa autêntica, cheia de projetos, cheia de vida, de sorrisos, de alegria, de compaixão. Sim. E eu tenho certeza que vai ainda ter muitas construções aí importantes para nós. Achei. Quero agradecer o seu carinho conosco, comigo, né? Achei. Não só aqui nessa live, né? Você é uma pessoa que eu costumo dizer que as pessoas às vezes falam tanto da nossa tradição e a nossa tradição traz tanta coisa boa pra gente, né? Muito. E a sua amizade é uma amizade sincera, Achei. verdadeira, que não é da agora. Sim, E que a gente só fortalece ela a cada dia. Quero agradecer você por isso e dizer que o Icapra, o Marcelo, está sempre aí para poder somar, porque eu sei que os seus objetivos e todos os seus projetos são projetos de verdade. Sim.
que visa poder somar, contribuir com aquilo que eu também acredito, que é difundir nossas tradições. Sim. Queria que você encerrasse dizendo palavras para nós aí, agradecimento também. Eu encerro então deixando o meu colofé a todos, né? Porque eu acho muito importante a gente tomar bênção às pessoas, porque eu costumo dizer que o que me dá força é diariamente as mensagens que eu recebo de carinho, sabe? Marcela, é tanta mensagem que eu recebo, sabe? De tantas palavras bonitas, então isso tem poder. Porque eu acredito nisso, eu acredito que o poder da oração, o poder do que as pessoas falam, me desejando coisas boas, é o que me ajuda a me blindar contra o inimigo, me blindar sobre as energias ruins, sabe? Então eu tenho muita gratidão pela vida, gratidão por ser iniciada de uma Oiá. Eu costumo dizer que, nossa, eu quero ser de Oiá nessa, em qualquer outra vida que eu vier. Gratidão pelos amigos que eu construí dentro da religião, como você, né, um deles. Porque a religião realmente, ela tomou 100% da minha vida. Meus amigos são da religião, né? A minha vida é religião. Então, que eles tenham fé, acreditem. O ser humano, ele pode ser falho, mas o orixá não é. Acreditem, persistam, tenham fé no orixá de vocês, no guia espiritual, na entidade de vocês, em tudo aquilo que vocês creem na vida. E é isso. Um grande beijo. Bênção a todos, meu colofé a todos, e deixa eu ventar, eparrei, epoiá, epoiá, oiaô. Olha, ela vai encerrar cantando o hino. Eu acho que depois péssimo O pra hino cantar. o hino é lindo. Aliás, o Cícero, eu nem sabia, Sim, nosso ele que amigo, compôs tem um carinho muito grande Ele é pelo professor de Cícero. Urubá, foi que fez Tem um pra carinho gente. muito grande. Eu só queria agradecer aqui a Doralice Santos, que mandou uma mensagem linda. Boa noite, babá minha, sua bênção, o senhor sempre me surpreendendo, parabéns, o senhor é super mil vezes maravilhoso, trazendo sempre conhecimento, beijo no coração, a chefe fica com Deus, que os orixás lhe cubram, ele traga tudo de melhor, hoje, amanhã e sempre, um beijão no seu coração, a chefe fica com Deus, obrigado, palavras bonitas, né, todo mundo que mandou palavra bonita aí pra gente, ficaram conosco até agora, compartilharam, certamente a nossa intenção é essa, é trazer conhecimento, porque o nosso papel é esse, né? Como a gente está conversando aqui, difundir a nossa cultura, trabalhar pela nossa perpetuação, né? Porque todas as culturas, às vezes, como a mãe Kelly falou, a coisa do mal, do agé, mas é tanta coisa boa, mãe Kelly, é tanta coisa boa. Nos fortalece. A gente falou de tanta coisa boa, não deu tempo para falar de coisa ruim. Não dá tempo de, né? Como outro dia eu estava falando assim, eu falei, gente, graças a Deus, é tanta casa me convidando, é tanta casa nos ajudando. É tanta palavra, como você falou, dessas mensagens maravilhosas que você recebe no seu cotidiano todo dia. Você vê, olha isso aqui, uma mensagem dessa maravilhosa. Então, graças a Deus, a gente está no caminho certo. Isso aí. Então, canta esse hino lindo pra gente. Vou cantar então um trecho do hino, né? Desculpa aí a minha voz, né? Porque no nosso candomblé tem cada voz maravilhosa, né? Eu acho a minha voz péssima para cantar. Você hoje fez eu falar da minha vida e fez agora eu cantar, mas tudo bem. Então vamos lá para encerrar. Oiá, Iameçã, Orum. Oiá, Iameçã, Orum. Oiá, Fefé, Oiá, Iameçã, Orum. Ialodê, Oiá, Iameçã, Orum. Alacocô, Oiá, Iameçã, Orum. E por aí vai. Epoiá, oiá, eparrei. Pode encerrar. Obrigado, gente. Até a próxima live. Tá indo concluir, viu direitinho?